Sabe, quando você está sendo eficaz, as pessoas dizem que ele não é onipresente. Mas sabe o que é interessante pra mim? É que sempre que você o cutuca no olho, ele não gosta muito. E quando você está orando e sendo eficaz em suas orações, e a Bíblia, o Senhor me disse, ele disse, a oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos, Brandon. A oração fervorosa e eficaz do justo. Você entende quando você é justo e você está se aproximando do Senhor e está tomando a comunhão e você se mantém humilde diante dele, ele o exaltará no devido tempo. Quem se importa com o que todas essas outras pessoas dizem? Jesus é o Senhor. Jesus é rei. E ele é rei na minha casa. E quando o diabo, eu me pergunto quantos dos outros falsos profetas, eu me pergunto se o diabo os visitou. Ele fica irritado quando você está jogando lama na cara dele. E você vai lá e está dizendo às pessoas sobre Jesus Cristo e que ele está vindo. Esse é o ponto principal, senhoras e senhores. Jesus está vindo, e é isso que ele está vindo com esta Venezuela. Ele está removendo ditadores e traficantes de drogas, porque um avivamento está prestes a irromper na Venezuela. E eu lhes disse que a bruxaria era grande na Venezuela. E eu vi trevas sobre a terra e elas foram divididas. Quando tudo isso começa a acontecer, e eu vi um grande avivamento prestes a irromper na Venezuela e se espalhar por todo o Brasil e por toda a América do Sul. E o Senhor disse, vou derramar meu espírito sobre todas aquelas pessoas, Brandon, e poderão estes ossos viver? Quantas vezes já vimos isso? E então ele disse, vou agir poderosamente no Irã. E vocês verão uma divisão no Irã e tudo o que eu lhes disse sobre o Irã, e eu disse. E eu publiquei o vídeo do resumo do que o Senhor nos mostra sobre o Irã. E então ele disse, eu vou fazer isso na Coreia do Norte. Eu vou agir na Coreia do Norte e vou abalar a Coreia do Norte e vou me livrar dela. E eu vi Kim Jong-un indo embora. De repente ele irá para casa. E então eu vi ele está indo para o inferno. E então eu vi a irmã dele também. E o Senhor disse, vou remover 2 ditadores, Brandon. E vou libertar o povo da Coreia do Norte nos dias que virão. E um grande avivamento, e eu vi o exército da Coreia do Norte tentando suprimi-lo e a China entrando. E ele disse, estou lhes dando uma janela de oportunidade. E eu vi pessoas, sendo trans não traduzidas, porque isso é uma língua, teleportadas em uma superestrada acima da atmosfera, parecia um macarrão espaguete. O Senhor disse, vou trazer pessoas, vou te colocar lá. E eu vou trazer libertação na Coreia do Norte, Brandon. Vou fazer isso na Venezuela. Vou fazer isso em lugares que foram suprimidos pelo governo, suprimidos pelo povo. Que não tiveram liberdade de religião e não puderam ter um avivamento. E eu vou trazer um grande avivamento. Então estamos vendo o começo disso, do que ele disse que estava por vir. Então, tudo isso para dizer, eu agradeço todo o apoio de oração de vocês. As últimas 48 horas têm sido muito interessantes para nós. E especialmente espiritualmente. E eu não falo sobre o diabo. Vou dizer uma coisa a vocês. Nós não damos a ele nenhuma glória. Ele é um perdedor. E as pessoas dizem, bem, Brandon, por que você diz isso? Porque o nosso Jesus o expôs abertamente, triunfando sobre ele nisso. Ele o expôs. Ele o chutou bem nos dentes. E Jesus Cristo é o Senhor. E ele é o Rei dos Reis e ele voltará em breve. E é hora da igreja acordar. Então eu apenas obedeço ao que ele me pediu para fazer. Então oramos sobre essas coisas e veremos alguns desses clipes. Braden, você quer mostrar alguns deles? Isso é interessante. Sabe, quando um bombardeiro furtivo B entra em cena, é bem intimidador. Nossos helicópteros, é bem interessante. Eu vejo como nos movemos como uma nação, como nossos militares são bem intimidadores. É muito intimidador. Parece algo de um filme de Hollywood quando nos veem fazendo as coisas, sabe? Não é? É tipo, uau, isso é real. Você tem alguns dos clipes? Sim, tudo bem, estou verificando. Ok, então eles estão lançando e então eles... Pegou? Deixa eu ver. Viu? Lá estão eles. Olha isso. Que tipo de aviões são esses? Eu não sei o que eles estão dizendo, então se estiverem falando palavrões... perdoem-nos, nós não falamos espanhol. Ou português, ou o que quer que estejam falando, então não sei se estão dizendo palavrões. Você não viu este? Acho tudo isso interessante. Eu não vi nada disso. Uau. Eles cortaram a energia ou algo assim? É tipo uma cidade? Sim. Uau, é bem impressionante. É bem impressionante. Ninguém realmente viu isso chegando na mídia ou algo assim, viram? É como uma surpresa. Aconteceu à noite, quando todos estavam dormindo. Agora... Bem louco. Então, vemos as coisas que estão acontecendo no Irã, e isso é ok. Então, eu vou falar sobre isso. Tô tentando não ser muito disperso, mas estou cansado. Não dormi hoje. Eu vi o príncipe da Pérsia, o espírito demoníaco. Lembrem-se que eles viram um anjo e eu disse a todos vocês que o anjo tinha controle sobre o Iraque. E o Senhor disse, estou trazendo libertação para o Iraque, e o dinar iraquiano vai se valorizar nos próximos dias. Lembram-se disso? Eu avisei vocês. E continuamos orando pelo dinar, e eu vi o número 25, e vi aquele príncipe da Pérsia agarrando a Babilônia. Tinha controle sobre ele, e tinha uma fortaleza segurando o Iraque, e o Iraque ressurgirá das cinzas, eu disse a vocês. Eu vi palmeiras surgindo, e vi prédios surgindo, e vi todas essas grandes coisas, e o povo iraquiano sendo libertado, e sua nova moeda surgindo. E eu vi uma nova moeda chegando, e vi, prosperidade vindo do que parecia ser do nada.
mas traria libertação e liberdade para o povo americano e para os cristãos que investiram. E isto não estou dando conselhos financeiros. Estou apenas dizendo o que vi e o que acredito que o Senhor me mostrou em uma visão. Então não diga, bem, Brandon, você me disse, eu não disse para você investir em nada. Estou dizendo o que o Senhor me mostrou. Então eu vi o que acredito que o Senhor me mostrou. Eu vi aquele anjo agarrando aquilo que não era um anjo, era um demônio, era um príncipe, o príncipe da Pérsia, agarrando o Iraque. E eu vi que tinha um domínio tão forte, mas eu o vi sendo libertado. Então eu vi uma ruptura nisso e eu vi suas mãos sendo soltas disso. Eu acredito que pode sair disso. Então isto é, você quer mostrar a eles agora? Não. Então estas são todas as pessoas protestando e se revoltando no Irã e eles estão querendo derrubar seu regime, certo? Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Eu disse a vocês que em 2026, sempre que o Senhor me fez orar sobre isso, o Senhor tem dito que vai ser um ano como vocês nunca viram antes. E são 3 anos, lembram o que ele disse? 3 anos, 2026, 2027, 2028, será uma aceleração de coisas que continuarão acelerando, acelerando e acelerando para quê? O próximo ciclo Shemita. Essa é uma grande oportunidade para o Senhor Jesus Cristo vir no arrebatamento. É isso que estou vendo. 2028, o ciclo Shemita, que terminará a partir de um Rosh Hashanah. Durante esse período da festa das trombetas. Observe esse período. 2028 será o tempo em que eu acredito a praga e as coisas estarão acontecendo com esta morte, esta coisa preta, em pano de saco estava se movendo. Quando eu vi isso há 3 ou 4 dias e vi a praga chegando e avisei a todos vocês sobre uma grande praga que está vindo, que será gerada por IA e que eles liberarão sobre as nações no final do outono de 2027, entrando em 2028. Eu vi uma janela de 6 meses, de mais de 300 milhões de pessoas falecendo. E será uma praga massiva que atingirá as nações. É sobre isso que precisamos orar a seguir. Esta é uma coisa muito, muito importante que estou lhes dizendo. Eu já vi isso tantas vezes, pelo Espírito de Deus, que causará grande destruição e será uma Covid com esteroides. Se você achou que a Covid foi ruim, não foi nada, isso é fichinha. Aquilo foi fichinha comparado ao que eu vi que está por vir nos próximos dias. O Senhor disse uma grande aceleração de guerras e rumores de guerras, e eu vi uma grande tomada de Taiwan nos próximos dias. Eu disse Taiwan quando a América estiver afligida com uma ferida. Eu vi Taiwan. Eles estavam circulando Taiwan. E eles tomaram Taiwan em 3 dias. A China. A América não conseguiu ajudar porque estava muito ocupada com uma ferida interna. Foi algum tipo de evento cibernético, algum tipo de grande evento que acontece na América. Então, ao mesmo tempo, ou é quando eu continuo dizendo a todos vocês, eu continuo vendo uma experiência de amanhecer violento, um dia D em nosso próprio país. E o Senhor continua me avisando sobre isso repetidamente. Ele disse que por causa do governo Biden, eles se infiltraram em suas fronteiras e estão em seu país neste exato momento. E quando eu vi, o Senhor disse, você está muito focado na joia da coroa. Mas eles tentarão lançar nos próximos dias, através deste 250º aniversário, para se infiltrar em seu país, para trazer grande destruição e tumulto lá dentro. E vocês ficarão muito gratos por o presidente Trump estar no volante nos próximos dias. Vocês ficarão muito gratos. E eu vi o presidente Trump no comando de um grande navio, Mayflower. E ele estava navegando pelo mar. E ele estava focado. Com toda a tempestade e todo o tumulto acontecendo ao seu redor, ele tinha os olhos fixos. Ele estava no comando, ele estava pilotando o navio. Alguém se lembra disso? Eu trago todas essas coisas à tona porque o Senhor nos mostra muito. E eu vi grandes coisas acontecendo em nossa nação, uma após a outra, após a outra. E o Senhor nos disse o que aconteceu na Europa. E eu vi que Emmanuel Macron era um Ismael para o Isaac do que está por vir. Ele não é o anticristo, mas vai parecer ser nos próximos dias. Este é o presidente Trump. Mostre a ele aquela foto. Lembra-se disto? Braden a fez com IA. Mas foi isso que eu vi no espírito. O presidente Trump estava navegando o barco e havia uma tempestade ao seu redor. E o Senhor disse, você ficará muito grato por aquele homem ser presidente nos próximos dias. Eu já vi isso tantas vezes. O presidente Trump focado na tarefa em questão. O Senhor disse, orem por sua segurança, por sua proteção. Então, Maduro foi deposto hoje e o Senhor disse que um novo governo estava a caminho. Então, está acontecendo, assim como o Senhor disse. Então, o que aconteceria a seguir? Eu vi nos dias que virão, Zelensky. Lembram-se? Eu disse que eles vão tirá-lo do poder. E eu vi que seria como Jason Bourne. Lembram-se? Jason Bourne. Eu vi que ele estava cheirando cocaína e ele estava com prostitutas e fazendo todas essas coisas. E eu o vi tentando fugir. E ele tinha $100 milhões no avião e em dinheiro. Ele tinha guardado $100 milhões e ele tinha roubado todo o dinheiro do nosso contribuinte. E eu vi $24 bilhões, que era dinheiro de corrupção através de políticos e por todo através de contas de políticos corruptos para as quais eles estavam desviando dinheiro. Então, mas o que eu vi ontem à noite, eu estava sentado no sofá e o Senhor disse, haverá muito, enquanto eu orava, eu estava lá sentado na noite passada e estava intercedendo. Ele me deu porque eu tenho orado isso sobre mim e eu achei lindo sobre o Salmo 17:8. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E é onde eu tenho estado, no que diz respeito a 2026, que nos mantenhamos como a menina dos seus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, Pai. Porque é isso que realmente importa. O resto não. Guarda-me como a menina dos teus olhos, Senhor. E qual era a outra? Eu vi muitos mega-ministros, e não vou dizer quem eu vi, mas eu os vi automaticamente se aposentarem. Eu vou dizer, haverá aposentadorias nos dias à frente, muitas aposentadorias. De repente dizendo, estou me afastando do meu ministério e colocando outra pessoa no lugar. Vocês verão afastamentos e verão partidas. E o Senhor me mostrou alguns específicos que vão começar a realmente se concretizar nos dias à frente. E eles têm plataformas enormes. E eu vi novos David se levantando novamente. E o Senhor me avisou e disse, haverá grandes ministérios que terão, eu não quero chamar de transições, mas não é, eles estão renunciando. Eles estão dizendo, ei, estou me aposentando abruptamente. Então eu achei isso meio interessante enquanto eu orava sobre isso.
Hum. E você verá isso nas notícias. Você verá isso provavelmente no Facebook e em todos os tipos de lugares, e você vai dizer, uau, e haverá uma nova pessoa que surgirá e pegará o bastão deles e começará a correr com os ministérios nessas áreas. Alguns deles não tão velhos, alguns deles velhos, alguns deles você vai dizer, de jeito nenhum. Hã? Mas tudo faz parte do processo da purificação da casa. Ele disse, o julgamento começa primeiro na minha casa. E é isso que vocês vão ver muito, né? Uma limpeza da casa. Então, para todos os 3.000 de vocês, eu sei que isto é um pouco diferente. Eu geralmente não faço este vídeo até que eu tenha descansado. E a esta hora do dia. Então, são 5h35 da manhã, não é incrível? Uau, houve um avivamento acontecendo no Brasil e eu achei isso muito legal. Porque o que o Senhor nos mostrou, lembrem-se do que o Senhor nos mostrou. Brasil e um grande avivamento acontecendo no Brasil. E quando nós oramos, então olhem para isto aqui. Eu achei isso incrível. Você bem passou. Provavelmente é demais. Provavelmente não deveríamos passar o material deles. Eu não sei que empresa é esta. Então eles estão apenas falando sobre eles. Esta é a selva. A selva. Lembram que eu disse que vi a selva? Isto foi. Eu os vi tendo um grande avivamento. 14.500 pessoas batizadas. Isso é incrível. Uau. Eu adoro. Jesus não é maravilhoso? Obrigado, Pai. Isso é lindo. É muito legal. Eu adoro. Tantas famílias sendo tocadas pelo poder de Deus. E pelo que eu tenho visto nos dias que virão, senhoras e senhores, o glorioso derramar do Espírito de Deus, além da compreensão de qualquer um. Estou lhes dizendo o que estamos prestes a vivenciar na Venezuela e no Irã. As pessoas dizem que ainda não é a hora. Sim, é a hora. Vocês não entendem o quão perto Jesus Cristo está de vir. Vocês veem agora? Vocês conseguem, quando vocês veem os sinais dos tempos, vocês conseguem ver um pouco mais? Eu tentei mostrar a vocês a urgência. Quer dizer, sempre que ele me diz que não há urgência na igreja, não há urgência suficiente e uma antecipação da vinda do Senhor Jesus Cristo, e está acontecendo exatamente como ele disse, que nós veríamos. Olhem para isto. Esta é uma mulher idosa. Ela deve ter uns 80 anos, andando com um andador pela rua, animada por ter um Irã libertado. Eles estiveram sob tanta opressão. Eles estão queimando a bandeira e isso é pena de morte. Isso mostra o quão livres eles sentem, que eles estão tão reprimidos e com muita raiva por dentro pela forma como o regime os tratou e como tratam as mulheres como cães. Mas ainda assim Deus vai trazer avivamento para essas pessoas.